Imagine o seguinte cenário: a pessoa diz que vai fazer algo, mas ela nunca faz. Ela é o famoso amanhã eu faço. Aí quando chega amanhã ela diz depois de amanhã eu faço. Aí quando chega depois de amanhã, semana que vem eu faço, mês que vem eu faço. Isso acontece porque a pessoa está passando por um processo chamado de procrastinação. E hoje eu vou te mostrar como é que você faz para poder controlar essa tal de procrastinação. Aliás, um problema muito discutido hoje em dia, mas tem solução. Então, gente, primeiramente, o tema de hoje então é como controlar a procrastinação. Mas para a gente poder entender como controlar a procrastinação, o que seria a procrastinação em si? Né? O que seria esse problema de fato? A procrastinação é o ato, como eu apresentei inicialmente aqui na abertura, né? É o ato da pessoa adiar, postergar a realização de tarefas, de atividades, de projetos, enfim. Mas qual que é a diferença entre procrastinação e preguiça? Para ficar mais claro a procrastinação, porque muitas pessoas confundem. A procrastinação, a preguiça especificamente, ela é o ato da pessoa não fazer nada. Então, por exemplo, a pessoa tem um projeto para poder fazer, tem uma tarefa para poder concluir, tem uma atividade para poder realizar, mas só que essa pessoa, ela está simplesmente ali deitada no sofá o dia inteiro, ela realmente está com preguiça. Agora, a pessoa que está procrastinando, ela é uma pessoa que normalmente está trocando uma tarefa pela outra. Ou seja, ela sabe que escrever um relatório do trabalho dela é importante. É importante ela entregar aquele relatório. Mas ao invés de entregar, de escrever aquele relatório e entregar o relatório, ela está realizando outra tarefa, como por exemplo, editar vídeos. Ela está editando vídeo porque, no ponto de vista dela, é uma tarefa mais prazerosa para ela estar realizando. Ela gosta de realizar aquela tarefa. Enquanto escrever relatório, ela resolveu deixar para depois. Sendo que, se for analisar o nível de importância, o nível de relevância e o nível, às vezes, até de urgência de entrega da tarefa, o ideal é que ela fizesse primeiro o relatório e depois fizesse a edição de vídeo. Mas agora, quando a gente analisa, né, agora analisando outros contextos, outros cenários, outras situações, quando a pessoa, por exemplo, diz que vai fazer algo na semana que vem. Então, por exemplo, eu vou entrar na academia na semana que vem, ou vou entrar na academia amanhã. Normalmente as pessoas começam sempre a planejar que irão fazer algo novo. Normalmente tende a ser na segunda-feira, pessoal. Segunda-feira eu entro na academia, segunda-feira eu começo a dieta, segunda-feira eu vou parar de consumir álcool, segunda-feira eu vou buscar me alimentar melhor, segunda-feira eu vou começar uma nova rotina de estudos. Então toda a promessa de mudanças, toda a promessa de mudar realmente de vida, né? Mudar algum hábito, mudar algum vício, normalmente tende a começar na segunda-feira. E aí quando chega na segunda-feira, isso não é realizado. Às vezes acontece, às vezes não acontece. E quando acontece, da pessoa realmente fazer aquilo naquele dia que ela marcou, depois a pessoa não consegue ter uma continuidade. Ela começou bem, mas depois ela não consegue ter uma continuidade. Então, muitas vezes a pessoa tem problema para começar e quando ela começa, ela tem problema para dar uma continuidade àquilo que ela começou, a ser constante em relação àquele objetivo, em relação àquela meta, em relação àquela ação para atingir aquele objetivo. E o que acontece, né, dentro desse processo de procrastinação? A pessoa que está procrastinando, ela normalmente quando ela fala semana que vem eu faço, ela está projetando a responsabilidade. É como se ela estivesse vendo no futuro uma outra pessoa. Ela mesma, mas quando ela fala semana que vem eu vou fazer isso, ela está jogando a responsabilidade em cima do próprio eu,
mas é o eu dela motivado, o eu dela que vai ter capacidade de realizar aquela tarefa, um eu bem mais motivado do que o eu do presente dela. E esse eu do presente, ele é um eu que não necessariamente ele precisa estar motivado. Se fosse uma pessoa fazer, por exemplo, uma atividade, ir para a academia agora, ela faria uns 30 minutos. Agora, se ela for jogar a responsabilidade para cima do eu do futuro, ela vai jogar aí, 1 hora eu consigo fazer academia 1 hora por dia aí, 3 vezes na semana. Então, assim, para o futuro, ela vai jogar uma responsabilidade maior, porque ela acredita que esse eu do futuro dela estará mais motivado. Na prática, não é exatamente o que acontece. Então, assim, a procrastinação, ela é um problema, tá? Ela é uma questão aí que, de fato, prejudica as pessoas para que elas consigam despertar o lado produtivo delas, usar o tempo a favor delas. A boa notícia é que a gente tem conhecimento, a gente tem informação para que a gente possa estar lidando com a procrastinação. Para você poder controlar, agora, né, a pergunta, né? Como controlar a procrastinação? É possível controlar a procrastinação? E, na verdade, o que acontece, gente? Quando nós temos consciência da procrastinação, quando nós temos consciência que nós estamos procrastinando, realizando algo, eu quero deixar claro que todo mundo procrastina. Você que está assistindo esse vídeo, você tende a procrastinar alguma coisa, alguma tarefa na sua vida, algum projeto, algum resultado. Eu que falo sobre gestão do tempo, gente. Eu que estudo sobre esse assunto, eu procrastino. Com certeza tem alguma esfera da minha vida, tem alguma tarefa, tem algum projeto que eu estou procrastinando. Tá? Então, assim, a gente sempre está procrastinando em algo. Mas a questão é a gente ter consciência daquilo e às vezes realmente não é possível de estar realizando aquela tarefa. E às vezes não é possível de realmente estar realizando aquele projeto que a gente havia se comprometido em realizar, em concluir. Então, assim, é muito importante ter consciência da procrastinação, ter as táticas para poder controlar essa procrastinação. Por último, a gente conseguir assumir o domínio da procrastinação. Então, assim, respondendo a pergunta, se é possível controlar a procrastinação. Eu falo com vocês que sim, é possível, mas é importante sim ter as táticas, mas você aplicar isso na prática. Você aplicar isso na prática e ter, obviamente, antes de aplicar as táticas na prática, é importante você ter consciência em relação ao que você está procrastinando, né? Às vezes a pessoa está procrastinando praticar atividade física, às vezes a pessoa está procrastinando realizar uma tarefa, às vezes a pessoa está procrastinando iniciar um novo projeto, às vezes a pessoa está procrastinando dar continuidade a algo antigo. Então agora, respondendo a pergunta, como é que a gente consegue controlar a procrastinação? A procrastinação, para você conseguir controlar ela, existe um princípio por trás, que é o princípio da otimização, que significa você criar condições favoráveis. O que significa você criar condições favoráveis? Para você poder criar condições favoráveis, né, condições favoráveis no sentido assim, criar condições favoráveis para você poder reduzir as chances de você procrastinar, ou até mesmo conseguir criar condições que ajude a controlar de fato a procrastinação, certo? Para que ela diminua a sua frequência, a sua recorrência aí, com que ela vai se manifestar em você. Então agora é o seguinte, pessoal. A gente tem, para você conseguir reduzir, né, controlar a procrastinação, existem 3 estratégias. Na segunda estratégia, eu vou apresentar para você as táticas para você conseguir, de fato, controlar a sua procrastinação.
Então, as três estratégias são: estratégia 1, a consciência; estratégia 2, a gestão; e estratégia 3 é o domínio. Na estratégia 1, a estratégia 1 é a consciência, que no caso é você ter. A estratégia 1 é a consciência, que no caso é você ter a consciência, que no caso é você ter a consciência em relação ao que você pretende fazer. Em relação ao que você pretende fazer. Então, assim, o que eu estou procrastinando? Tá? Importante você ter claro isso. O que eu estou procrastinando? Eu estou procrastinando ir na academia. Deveria estar indo na academia e não estou indo. Outra, né, continuando a questão do autoquestionamento, para você conseguir chegar à conclusão do que você está procrastinando. Eu estou procrastinando me alimentar de uma forma saudável, consumir determinados alimentos ou evitar consumir outros alimentos. Outro exemplo, estou procrastinando ler. Eu gostaria de estar lendo determinado livro, comprei determinado livro, o livro está empoeirando ali na minha estante, mas eu não li o livro. Então eu gostaria de ler mais, né, de estar lendo aquele livro que eu havia comprado. Estou procrastinando realizar um trabalho da faculdade, ou estou procrastinando estudar para uma matéria difícil da escola. Estou procrastinando para iniciar um projeto pessoal, estou procrastinando para organizar aqui, para fazer um planejamento financeiro, né, aqui na minha casa. Então, assim, o que você está procrastinando? Ali é o momento para você poder ter consciência do que você está procrastinando. E lembrando, gente, muitas vezes as pessoas adiam a tarefa achando que vai resolver. E assim, ela tem um problema às vezes para ser resolvido, e ao invés da pessoa resolver o problema, ela encaminha o problema para um outro dia. E assim, transferir o problema para outro dia, ou dizer que vai resolver o problema em outro dia, isso não resolve o problema. Isso não resolve o problema de fato. Essa questão. Adiar não resolve. Então, uma vez que você tem consciência sobre o que você está procrastinando, olha, eu estou procrastinando em realizar essa tarefa, eu estou procrastinando em realizar esse projeto. Então, quando você diz e afirma sobre o que você está procrastinando, você já tem consciência sobre aquilo. Então, o que você vai fazer? Pega o aplicativo, algum aplicativo de notas, né? Algum bloco de notas, por exemplo, o Google Keep, e aí você vai criar uma nota no Google Keep. Nessa nota do Google Keep, você vai pegar, vai escrever realmente tudo que você está procrastinando em realizar. Então, por exemplo, você vai escrever tudo que você está procrastinando. Estou procrastinando ir na academia. Tudo que você disse que iria fazer, mas não fez, você disse que vai fazer na semana que vem. Essa folha, né, essa nota vai te fazer ter consciência, né, sobre o que você irá fazer. E essa consciência é muito importante, gente. Agora é o seguinte, agora a gente vai para a estratégia 2, que só para deixar claro, né, a estratégia 2 é a gestão e a estratégia 3 é o domínio, tá? Uma vez que você tem consciência, realmente, eu estou procrastinando realizar essas tarefas, esses projetos, essas atividades, agora a gente vai para a estratégia 2. E a estratégia 2 é a gestão. É o momento em que você vai administrar, vai gerenciar a procrastinação, vai gerenciar aquela situação. E para isso,
a gente tem algumas táticas para que você consiga tá gerenciando a procrastinação ali, tá conduzindo ali a procrastinação. Quando você não quer fazer algo, como é que você faz para lidar com esse cenário? E para você conseguir conduzir essa situação, né, em relação à procrastinação, existem algumas táticas que eu vou te apresentar agora. Então vamos lá. Primeira tática. A primeira tática é o 3-2-1 agora. Essa tática, ela tem como intuito fazer com que você tome uma ação. E a ação é agora. Você fazer agora. Então, por exemplo, só que para isso, você precisa estar procrastinando algo agora, no momento presente. Você está procrastinando, por exemplo, lavar a louça. Ou você está procrastinando, por exemplo, ir na academia agora. Deu o seu horário, mas você está procrastinando em ir. Você está procrastinando ler o livro que você tem consciência que você está procrastinando em ler. E você marcou de ler ele agora. Então, assim, essa prática, né, essa tática funciona assim. Você vai dizer 3, 2, 1, ir à academia. Aí quando você falar 3, 2, 1, ir à academia, você vai pegar, você vai trocar de roupa, né, vai calçar o tênis e vai. Ou ler o livro, vai lá, pega o livro e começa a ler. Então assim, 3, 2, 1, agora lavar a louça. Você vai lá e vai lavar a louça. Então assim, essa tática é justamente para que você consiga entrar na ação agora. Você vai entrar de fato na ação agora. 3, 2, 1, agora. Você pegar e entrar em ação no aqui e no agora. E isso vai te ajudar para que você consiga... Isso vai te ajudar para que você consiga... Isso vai te ajudar para que você consiga, de fato, diminuir aquela discussão interna que acontece dentro da gente. Eu não sei se você já percebeu, mas vamos supor que você já quis acordar cedo alguma vez na sua vida. Mas essa situação de acordar cedo é só uma situação aqui, é um exemplo, mas que pode ser aplicado para diversos contextos. Então vamos supor que uma vez na sua vida você quis acordar cedo. E aí o alarme tocou, era 5 horas da manhã, o horário que você queria acordar, o alarme tocou. Internamente, conscientemente, você queria realmente acordar às 5 horas da manhã. Mas, inconscientemente, você não queria levantar às 5 horas da manhã. Você queria continuar na cama ali, dormindo, e por aí vai. Então, o que acontece? Internamente, se a gente ficar ali na cama, vai acontecer uma espécie de batalha interna. Vai acontecer uma espécie de batalha interna. Uma parte de você quer ficar na cama, a outra quer levantar, e a chance de você continuar na cama, a chance de você não levantar às 5 horas da manhã, se você não tomar uma ação, é muito maior. Ou seja, a chance de você não fazer aquilo que você se programou e que você tem que fazer, você quer levantar às 5 horas da manhã por algum motivo, é muito maior de que isso não aconteça se você continuar na cama e essa briga interna acontecer. A mesma situação é quando a pessoa tem ali um brigadeiro em cima da mesa ou tem algum doce em cima da mesa e a pessoa diz, eu não vou comer esse doce. E aí, né, ela fala que não vai comer mais doce, mas aí tem aquele brigadeiro em cima da mesa, aquele doce em cima da mesa. E aí acontece aquela batalha interna. Será que eu como? Será que eu não como? Será que eu como? Será que eu não como? E aí, chega no final, a emoção consegue controlar mais a razão e a pessoa vai lá e come. Então, o que eu deveria ter feito? Sei lá, dado aquele brigadeiro para alguém, tirado dali e ido fazer, sei lá, saído daquele ambiente, enfim. Existem formas da pessoa se esquivar daquilo que né, ela não quer fazer. Então, muitas vezes acontece essa batalha interna. E o que isso tem a ver com a tática que eu acabei de mostrar para vocês? É que nessa tática do 3, 2, 1, agora a pessoa já entra em ação. Ela não fica, não dá tempo para acontecer essa batalha interna. Ela já entra na ação focada ali no resultado, focada ali naquilo que ela se programou, aquilo que ela disse que iria fazer. Então é muito importante você pensar com carinho nessa tática quando você estiver procrastinando.
Porque muitas vezes a pessoa diz que para a gente poder vencer a procrastinação, nós precisamos, para a gente poder vencer a procrastinação, nós precisamos de motivação. E sim, nós precisamos ter metas, propósito, objetivo, ter clareza do que fazer. Isso pode sim gerar motivação. Só que além disso, gente, o que gera motivação também, o que tende a gerar motivação é a própria ação, que é você fazer. E por falar em fazer, então tudo aqui que é abordado, né, nessas táticas é a pessoa fazer. É você de fato ir lá e fazer aquilo que você está procrastinando em realizar. Próxima tática. A próxima tática a ser apresentada para vocês é a regra dos 2 minutos. Essa tática, ela tende a apresentar o seguinte: você não quer fazer algo, mas aí você coloca na sua mente, olha, eu vou fazer só por 2 minutos. 2 minutos parece pouco, né? Vou fazer isso só por 2 minutos. Eu não quero ler esse livro, mas eu vou ler só por 2 minutos. Eu não quero lavar a louça, mas eu vou fazer isso só por 2 minutos. Eu não quero caminhar, mas eu vou caminhar só por 2 minutos. Eu não quero arrumar a casa, mas eu vou arrumar só uma parte ali só por 2 minutos. Eu não quero escrever esse relatório, mas eu vou escrever só por 2 minutos. Aí você pode marcar no temporizador 2 minutos. A sua chance de querer continuar realizando aquela ação depois de 2 minutos é muito maior. Mas você pode colocar aí no temporizador do seu celular 2 minutos. Quando o temporizador tocar, a chance de você querer continuar realizando aquela tarefa, seja se for um relatório, seja se for uma casa, ou ler um livro, seja o que for, a sua chance de continuar realizando aquela tarefa é muito maior. E lembrando que 2 minutos você já não está mais procrastinando. A pessoa está procrastinando realizar uma tarefa quando ela não faz aquela tarefa. Agora, a partir do momento que ela fez, independente da quantidade, independente da qualidade com que ela fez, independente da duração, ela não está mais procrastinando a realização daquela tarefa. Então, assim, você pode conciliar as duas táticas, né? Você pode conectar as duas táticas. No caso, 3, 2, 1. 3, 2, 1, agora. E a pessoa vai lá e faz. E depois, e além disso, a gente tem a outra tática, que é a regra dos 2 minutos. Então, você pode estar fazendo o seguinte: 3, 2, 1 agora é para você se jogar na tarefa, para você fazer aquilo. E depois você coloca 2 minutos aí no temporizador, 2 minutos para estar realizando a tarefa. É bem provável que você vai dar uma continuidade na tarefa. Por quê? Porque muitas vezes você já entrou no estado ali de motivação para dar aquela continuidade na realização da tarefa. Tá ok? A próxima tática para você poder controlar a procrastinação ou reduzir a procrastinação é você dividir as tarefas em partes. Por que dividir as tarefas em partes? Quando a gente acorda pela manhã, a gente tem aquela tarefa monstruosa ali para a gente poder fazer, uma tarefa grande, uma tarefa gigante. Aquela tarefa assusta qualquer pessoa, a não ser que seja uma tarefa que seja prazerosa no seu ponto de vista para ser realizada. Mas muitas vezes temos que lidar com tarefas que não são prazerosas, são tarefas às vezes até insuportáveis, chatas, são tarefas que são relevantes, são importantes para atingir uma meta, atingir um objetivo, mas são tarefas às vezes que você não tem aquela vontade, aquele desejo intenso para poder estar realizando ela. E aí, quanto maior é a tarefa, e na verdade às vezes a tarefa nem se parece com uma tarefa, né? Ela se parece com um projeto. Então o que você faz? Um projeto, a gente divide tarefas. E na tarefa grande, o que a gente pode fazer? A gente pega essa tarefa grande e divide ela em mini tarefas.
Divide ela em tarefas pequenas. E esse princípio, essa regra se aplica também a hábitos. Tem um livro chamado Mini Hábitos, que você também utiliza, ao invés de criar um hábito grande, um hábito sólido, você pode dividir esse hábito em mini hábitos. Por exemplo, ao invés de correr 1 hora, a pessoa pode começar correndo 5 minutos, né? Ou pode começar fazendo uma caminhada de 5 minutos. Ou a pessoa pode começar, por exemplo, lendo um livro, lendo uma página. Uma página parece tão bobo, né? Parece tão simples, do que ler às vezes um capítulo inteiro, do que ler às vezes 10 páginas. Então, assim, a questão é você pegar a tarefa que você vai fazer, ou o hábito que você quer utilizar, porque às vezes a pessoa quer realizar uma tarefa ou quer criar um novo hábito, ou mudar um vício, enfim. Para isso, é importante você começar devagar, começar aos poucos. E no caso das tarefas, você pegar uma tarefa que é grande e cortar ela em pequenas tarefas. Porque assim, uma coisa é a pessoa falar, eu tenho que fazer um slide, né? Um slide às vezes pode ser grande, né? Na visão dela é algo grande. E aí, quando ela pensa que realizar um slide é uma tarefa grande para poder ser feita, ali já começa a meio que se desmotivar para poder fazer aquela tarefa. Agora, quando ela fala, eu tenho que fazer 10 páginas do slide, é algo que ela consegue fazer ali, às vezes em 1 hora. Então, divida as tarefas em partes. Agora eu vou fazer a introdução do slide. Agora eu vou fazer o sumário do slide. Agora eu vou fazer o tópico 1 do slide. Agora eu vou fazer o tópico 2 do slide. Enfim, aí você vai fazendo, né? Porque assim você consegue ter... e isso também vai ajudar na próxima tática que eu vou apresentar para você. A próxima tática é realmente você celebrar, é a celebração, é a comemoração. É você celebrar cada pequena vitória que você tem. Então, quando você divide as tarefas em pequenas tarefas, você consegue celebrar quando você conclui aquela tarefa, mesmo que seja uma pequena tarefa. É motivo para celebração. Por que é importante a gente celebrar quando a gente conclui uma tarefa, um projeto, uma atividade? Por quê? Bom, primeiro é porque isso libera dopamina no nosso organismo. Dopamina é um neurotransmissor que é responsável pelo prazer, pela motivação. Para você poder entrar em ação, você precisa também querer, você precisa sentir um pouco de bem-estar em relação àquilo. Então, quando você comemora, eu consegui concluir essa tarefa, eu consegui concluir esse projeto, isso te estimula para querer continuar realizando tarefa, para querer continuar realizando o projeto, para querer continuar realizando aquela atividade. Para quê? Para você ter aquela sensação de liberação de dopamina no seu organismo novamente. Então é isso que acontece quando você quando você comemora cada pequena vitória. Então, se a tarefa for grande, certo? Se a tarefa for gigantesca, essa comemoração da dopamina, ela às vezes vai demorar para acontecer, às vezes mais de um dia, porque às vezes uma tarefa é tão grande que você não consegue concluir ela naquele dia. Agora, quando você divide a tarefa em pequenas tarefas e você comemora, você consegue utilizar essa tática da comemoração no final dessa tarefa. E aí é liberado dopamina, isso te motiva a realizar mais nas próximas tarefas e aí vai virando um ciclo. E aí você vai realizando mais e isso controla o que? A procrastinação. Mas agora, gente, depois que você utilizar essas táticas, elas vão te ajudar a gerenciar, né, a controlar a procrastinação. E depois a gente vai para a estratégia 3. E a estratégia 3, ela é o domínio da procrastinação, de fato. É você entender, olha, eu estou procrastinando ainda aquilo que eu escrevi ali na minha lista, eu ainda estou procrastinando em ir na academia, eu ainda estou procrastinando em ler o livro, eu ainda estou procrastinando em estudar, eu ainda estou procrastinando em escrever o relatório. Então, se questione se você ainda está procrastinando, para poder saber se as técnicas nessas táticas estão funcionando ou não. Se não estão funcionando, aí você tem que implementar as táticas novamente, você tem que ir aplicando elas conforme o tempo, certo? É aplicar elas todos os dias para você conseguir ser mais eficiente, né, para poder estar realizando aquilo que você anteriormente
estava procrastinando. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu desejo que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço.